eu posso dizer isso assim com uma relativa segurança, a gente tinha 90 milhões de excluídos digitais há 3 anos atrás. E temos aproximadamente 90 milhões de excluídos digitais esse ano. A internet não evoluiu, gente. O que evoluiu é a mesma pessoa que antigamente acessava o house, hoje tem uma conexão em casa e hoje acessa no celular. Mas é a mesma pessoa. E quem não tinha internet, continua não tendo. Hoje, os modais de acesso, eles estão relativamente estratificados. E as portas de entrada, os mecanismos que faziam com que o pobre tivesse conhecimento desse universo web, já não se apresentam mais como oportunidades. Eu acho que ou a gente pensa em como fazer com que os 180 milhões de brasileiros tenham acesso à web, seja via que for, telecentro é mega qualificado, acesso à web é complementar do acesso residencial, lan house não é ideal, sei lá, eu acho que todo mundo devia ter todos os tipos de acesso possível. Mas cria-se ilusoriamente uma concorrência como se houvesse concorrência, não é. Internet é uma coisa que veio para ficar. E ou a gente realiza que todas as formas de acesso são complementares, ou a gente não vai ter um Brasil para todos. Agradeço, muito obrigado, uma boa tarde para todos. Informação do Ministério do Planejamento. Primeiro, sobre a oficina de inclusão digital. Nós, historicamente, na Secretaria, sempre trabalhamos, quando estava lá, e depois dando apoio à realização da oficina de inclusão digital. Mesmo porque na oficina, nós, em diversas, buscamos alguns subsídios e esse diálogo que acontece nas oficinas nos trazem algumas ações dentro do Ministério. Por exemplo, ambientes de prestação de serviços, ambientes de participação popular, são os subsídios para construir esses ambientes que estão em desenvolvimento, foram buscados, foram discutidos na oficina. Questões de acessibilidade, eu vou falar. O próprio software público, o portal do software público brasileiro, tem alguns dedos ali de conversas, discussões que vieram das oficinas de inclusão digital. A oficina, nós, muitas vezes, na maioria das vezes, sempre participamos buscando informações para algumas ações do próprio Ministério. Então, esse é um ponto. O segundo ponto como já foi falado pela manhã, sobre o Comitê Técnico de Inclusão Digital. Depois de uns 2 anos de estudo, nós estamos trabalhando, finalizando uma proposta de nova estrutura do Programa Brasileiro de Governo Eletrônico. E com isso, nós estamos reativando e colocando novos comitês. E um dos comitês que está na nossa proposta de reativação, num formato um pouco mais amplo, com mais participação, é o Comitê Técnico de Inclusão Digital. Obrigado. Vamos tirar uma nova trilha. Lamentar que eu perdi aqui a fala do companheiro do CERN do Estado do Pará, que deve ter abordado sobre a questão da Navega Pará, imagino. Debate salutar, porque o Navega Pará foi considerado o maior programa de inclusão digital no Brasil, iniciativa de um governo progressista do Estado do Pará. Nós tivemos com a participação agora nesse projeto com vários agentes da sociedade civil organizada. E quando a gente reúne inteligência através de tecnologias sociais, com fóruns de participação e debate, a gente consegue produzir políticas públicas muito interessantes. Mas o motivo da minha inscrição, na verdade, foi para ser propositivo, fazer uma sugestão aqui para o comitê. Nós tivemos, faz uma semana, que a Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que visa transformar o Cultura Viva, que é um programa que é mais conhecido pelos pontos de cultura, como uma política pública de Estado. Esse projeto ainda vai ser submetido para a votação dos deputados, deve ir para o Senado e depois ser sancionado pelo presidente. Nós esperamos que nós não tenhamos problemas com isso. Eu não sou ponteiro, não faço parte desse ponto, mas eu acho muito bacana o debate e principalmente importante o serviço que os pontos de cultura estão prestando para esse país. O Brasil ainda não se conhece.
Nós não conhecemos a cultura amazônica. A cultura amazônica é extremamente estereotipada de forma negativa pelas novelas, pelo cinema nacional, por vários jornalistas que não conseguem trabalhar o foco e as particularidades da nossa região. A academia ela também se presta a um desserviço de pensar a Amazônia a partir dos seus locais de estudo e trabalho. Nós, Amazônia, nós temos inúmeros documentos. Nós realizamos o último Fórum Social Mundial na nossa capital, Belém do Pará. Tivemos lá vários encaminhamentos com discussão dos mais inúmeros temas que se discutem no mundo, acadêmico, popular, político, social e econômico. E nós gostaríamos de fazer uma sugestão para que o Comitê Nacional Brasil pudesse apoiar, incentivar uma discussão com o governo, com o setor privado e com o terceiro setor representado pelos movimentos sociais, para que os pontos de cultura tenham condições de distribuir o conteúdo que estão produzindo através das suas filmadoras, através dos seus programadores, dos seus editores, que receberam material do Ministério da Cultura e tem uma infinidade de imagens, de foto e vídeo que podem contar a história recente do nosso país. A identidade cultural do nosso povo está sendo registrada por esses atores sociais que fazem parte do Fundo de Cultura. E o Fórum de Internet, junto com o Comitê, ele pode ser um agente incentivador para que o Brasil possa se conhecer através desse banco de dados acumulados por esses ativistas que merecem nossos parabéns. Obrigado. Mas estou aqui pelo movimento de redes livres. Seguinte, eu vejo que o pessoal do Norte tem comentado muito sobre a dificuldade de acesso, a qualidade do acesso, tudo isso. Realmente, eu não posso reclamar dessa situação enquanto ente privado em Porto Alegre. Eu, pagando, tenho uma boa conexão na minha casa. Mas nós também temos periferia. Nós também temos áreas onde as operadoras não têm interesse de participar. E o que é o movimento, o que é a organização que a gente tem feito ultimamente? O nosso movimento começa com um grupo de argentinos, eles formam uma primeira rede armada em malha wireless dentro da América do Sul, e partindo desse ponto a gente começa a se organizar, encontra pessoas do Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, e hoje em dia a gente tem um grupo de mais ou menos 80 100 pessoas na América do Sul, discutindo malhas para a inclusão digital. Redes onde as próprias pessoas organizam seus servidores e suas conexões. Qual é o fato disso? Hoje a gente tem o ente privado, o provedor privado, aquele que vai contratar uma banda e vai revender, e a gente tem o provedor público, aquele que é a prefeitura, normalmente, no meu caso, Porto Alegre, vários hotspots da cidade. A gente não tem a figura do provedor público de interesse privado, provedor privado de interesse público, onde uma ONG, uma org possa partir de uma conexão que tenha contratada e essa conexão ser compartilhada pelo interesse de todos os outros. A gente gostaria de poder fazer isso, mas é considerado ilegal pela atual conjectura da Anatel, onde, se for ler nas entrelinhas, o teu wireless não pode sair da parede da tua casa, embora tecnicamente isso seja impossível. Então, qual é a proposição nesse momento? Pensar sobre a sociedade civil que tem interesse, tem know-how técnico e possa fazer isso. E para finalizar, eu só queria comentar sobre o nosso projeto em Porto Alegre, onde ex-alunos dos CRCs vão fazer parte, quando saem de formação, viram um grupo de pesquisadores, garotos que moram na periferia, que são os próprios usuários desse conteúdo, começam a se organizar e aprender a como montar malhas, aprender a como montar servidores, como montar rádios, como montar o conteúdo que lhes interessa. Então, está tirando uma pessoa da periferia, está melhorando a formação técnica dele e está ajudando o processo de inclusão digital. É isso. Obrigado. Obrigado. Esse é o caminho importante. Eu queria começar dizendo algumas coisas que são o seguinte. Várias intervenções eu me inscrevi basicamente porque eu não sei se eu fiquei com a impressão errada,
né? Eu diria o seguinte: os dados que foram apresentados hoje, né, por parte, né, de pessoas do Ministério das Comunicações, do César, né, também o Arthur que representou o cenário, né, e também pelo pessoal CGI, etc. Os dados mostram, eu sou uma das pessoas que leio desse jeito, mostram que há um processo importante, uma evolução importante, um progresso no sentido de ampliação das possibilidades de conexão, não é? Mas eles estão longe, né? E aí, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa que falou, mas eles estão longe de significar uma configuração, vamos chamar assim, boa, ideal, aceitável. Eu não lembro quem falou que se chegasse alguém das empresas de energia elétrica, bom, nós já alcançamos 60% dos domicílios que a cidade, e ela vai no cara, é isso, certo? Não é isso, né? E um outro rapaz que esteve aqui mencionou também que a ideia, né, a lógica, o sentido de que o nosso compromisso é com a universalização. A construção do PNBL, eu acho que tem este eixo, tá certo? E essa visão estratégica. Eu acho que nós estamos trabalhando nesse sentido, certo? Né? Então, primeiro de tudo, quer dizer, quando nós estamos dizendo que houve progresso, eu não estou querendo dizer, eu acho que ninguém está querendo dizer que nós chegamos à situação ideal. Segundo, parcerias são importantes, inclusive, para dar boas ideias. Né? E eu sou daqueles agentes públicos que, com absoluta tranquilidade, posso dizer que não tenho, eu nem tenho todas as boas ideias, nem sei se tenho boas ideias. Então, ouvir, tá certo? E aí eu repito mais uma vez, ouvir também pode ser um passo importante para a gente adquirir boas ideias. Então, é nesse sentido, e eu tenho visto coisas boas. Tá? O Marcelo me citou e eu vou citar o Marcelo. A gente está tratando um assunto assim, vi outras experiências. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que pensar é no sentido de construir um processo que tenha no parceiro, tá certo? Ou no agente, né, no outro lado, da pessoa com quem dialoga conosco e acerta essa política, um agente também de construção do processo, tá certo? Né? Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. Tá? Essa minha fala aqui é para dizer o seguinte, basicamente resumindo: nós estamos longe da situação ideal. 2, eu acredito que a gente tem progredido e vejo que a gente tem progredido. Não é porque eu estou no gabinete em Brasília, não, é porque eu cheguei há pouco tempo nesse gabinete, inclusive. Tá? Antes eu estava também na ponta fazendo a execução. Né? E temos problemas e temos prioridades. Né? O Arthur tentou colocar aqui, ele resumiu o que é a nossa compreensão do problema do Norte, do problema no seguinte sentido. Né? A região amazônica é uma região que apresenta dificuldades do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de implantação, de extensão de comunidades e tudo isso. Não há como desconhecer esse problema, certo? E ele relatou quais são as iniciativas que estão acontecendo. Né? Então, eu conheço a Amapá, conheço Macapá, já estive em Macapá, já sei como é que é difícil. Na época de Macapá, 2 anos atrás, a tortura que era mandar um e-mail desde o Amapá. Estive em Boa Vista, certo? Conheci a realidade de Boa Vista e tudo isso. Né? Quer dizer, existe a perspectiva que o Arthur colocou do lançamento do Linhão de Tucuruí, que esta é, de fato, uma das possibilidades. A outra é que está sendo construída a partir ali de Calçoeiro e Oiapoque para fazer a conexão pela saída pela Guiana. A saída da Venezuela é um problema, não porque a fibra dá uma volta e chega em Fortaleza, mas porque a companhia da Venezuela limita em 600 MB, e é claro que isso teria, de fato, um problema. Quer dizer, então tem esse conjunto de problemas que cabe aos agentes do governo resolver. Isso tem tranquilidade, não adianta dizer assim, agora você quem resolva lá a conexão da fibra lá em Calçoeiro. Isso é problema nosso. Tá certo? Então, de novo, né? Então, só para finalizar, insistindo nisso. Quer dizer, nós temos um processo a ser construído, tá certo? E o melhor jeito de construir esse processo é se a gente mantiver aberto os canais de diálogo, os canais de contato, para que construamos juntos essas soluções. É isso. Obrigado.